Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, estou gravando esse vídeo para explicar, este documento que a Igreja publicou no dia de ontem, 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu, falando sobre dois títulos que geralmente os fiéis atribuem a Nossa Senhora. O título de corredentora e o título de medianeira. E aí está uma confusão na internet, um diz uma coisa, outro diz outra. Alguns vídeos chegaram para mim, padre, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu dizia, meu Deus, quanta bobagem, quanta doidice, quanta maluquice, né? O grande problema do católico é querer levar as coisas na emoção e nunca pelo lado da razão. Existem dois livros que todo católico deveria conhecer, assim, de A a Z, do alfa ao ômega. Um é a Bíblia Sagrada, e vamos confessar, a grande maioria não conhece, por preguiça, porque a igreja orienta. E o outro grande livro é esse aqui, o Catecismo da Igreja Católica, que muita gente até tem, mas não lê e não conhece. Se perguntar qualquer coisa a respeito do catecismo, até fala, porque o catecismo, mas não tem conhecimento nenhum do que está aqui escrito nesse livro, né? Então, assim, como sacerdote, eu acho que é o meu dever explicar aos fiéis católicos, porque eu digo assim, existem dois grupos de protestantes, né? Os protestantes que estão fora da igreja, e esses protestam por natureza, e os protestantes de dentro da igreja, que fazem muito mal e pouco bem. Aliás, nenhum bem. Vamos entender. Vejam bem, a igreja ela já proclamou 4 dogmas a respeito da Virgem Maria. A maternidade divina, ou seja, Maria, mãe de Deus. A virgindade perpétua, ou seja, ela permaneceu virgem após o parto. A Imaculada Conceição, e esse é o que vai entrar muito nessa questão da redenção de Jesus, e a Assunção ao céu em corpo e alma, que foi o último proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. De lá para cá, alguns grupos dentro da igreja, não é a igreja toda, não é uma voz única, mas alguns grupos pediram ao Papa que proclamasse mais outros 2 dogmas. Um, que Maria é corredentora. E o outro, que Maria Santíssima é medianeira de todas as graças. Vejam bem, o Papa João Paulo II, mesmo tendo utilizado essa palavra corredentora, claro, dentro de um contexto, dentro de uma explicação correta, ele não se atreveu a proclamar esses 2 dogmas. Por quê? Porque ele não encontrava muito fundamento, não se via muito fundamento nessa palavra, nesse termo. O Papa Bento XVI também foi solicitado a ele que proclamasse estes dogmas, mas o Papa Bento XVI ele também não quis entrar nesse assunto, até porque ele preferia o título de cooperadora e não corredentora. O Papa Francisco foi um dos que disse não, corredentora não. E agora o Papa Leão XIV autoriza que o cardeal Fernandes publicasse esse documento esclarecendo ao povo de Deus o porquê de não proclamar estes 2 dogmas. Então tem muita gente aí na internet, inclusive amigos meus, eu fico com pena, né? Porque eles acabam falando de coisas que não entendem. Não entendem mesmo. Se for peneirar ali, sai pouca coisa, né? Sai pouca farinha. Tem mais caroço do que farinha, no que diz respeito ao conhecimento da doutrina católica. Eu não estou falando aqui de amor a Nossa Senhora. Amor a Nossa Senhora, paixão por ela, devoção a ela. Imagine, uma pessoa que tem devoção a Nossa Senhora,
quando houve uma notícia dessa, porque Nossa Senhora não é corredentora nem medianeira. Ave Maria, isso aí ofende, né? Como se ofendesse a nossa mãe biológica. A pessoa fica, porque Nossa Senhora tem que defender Nossa Senhora. E quem foi que disse que não proclamar estes dogmas é diminuir Nossa Senhora, meu compadre, minha comadre, né? Usando o linguajar nosso daqui da Bahia, do nosso Nordeste. Quem foi que disse, meu compadre, minha comadre, que esse documento publicado pelo Vaticano no dia 4 de novembro diminui alguma coisa na Virgem Maria? Pelo contrário, eu vou mostrar para vocês no Catecismo da Igreja, que muita gente diz que conhece, mas que não conhece nada, porque se conhecesse não estava falando besteira na internet. Vamos lá. Se vocês pegarem um catecismo, no parágrafo 963, aqui ó, 963, está escrito aqui, Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Estes parágrafos vão falar da relação que Nossa Senhora tem com seu Filho Jesus. Mas eu não vou ler todo. Inclusive, eu já fiz uma catequese sobre estes parágrafos. Não me lembro agora qual foi o número da aula. Mas o que eu queria ler com vocês é o parágrafo 969 em diante. 969 em diante. Vamos ver o que a igreja diz. O católico ele não pode se apegar ao que pessoas dizem. Porque fulano disse isso e ele tem autoridade para falar. Não tem. Autoridade na igreja é o catecismo. Autoridade na igreja é o magistério. Eu, Padre Gabriel, se eu falar alguma coisa contra o que está escrito aqui e contra o que está na Sagrada Escritura, eu não tenho autoridade? A igreja não me deu autoridade para isso? No dia da minha ordenação, a igreja disse, você promete ensinar a fé católica é o que está escrito aqui. Não é a opinião de A, de B, de C, a devoção de A, de B ou de C, não. Não. Vamos lá. 969. Essa maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente, ou seja, nunca se acaba, a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação e que sob a cruz, ou seja, aos pés da cruz, resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este munus salvífico, mas por sua múltipla intercessão, continua a nos alcançar os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja, atenção, sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Atenção, vocês ouviram a palavra corredentora aqui? Não. A igreja utiliza, no catecismo da igreja, os títulos de Nossa Senhora, advogada nossa, advogada dos cristãos, auxiliadora, protetora, medianeira. Nós vamos entrar daqui a pouquinho na explicação do medianeira. Mas a gente não vê aqui corredentora. Vamos continuar? 970. A missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum, frisa isso aí, de modo algum, obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Ao contrário, mostra a sua eficácia. De fato, toda a salutar ação da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, apoia-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Ou seja, tudo que há em Maria depende de Jesus Cristo. Depende dele. Ela é o que é por causa dele e não o contrário. Jesus não é Jesus por causa de Maria. Maria é Maria por causa de Jesus. Continua. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Catecismo da Igreja Católica, que muitos por aí dizem defender, mas que não entende nada, que não lê. Nenhuma criatura, nenhuma, nem Nossa Senhora, pode ser equiparada, ou seja, colocada no mesmo patamar
que o Verbo encarnado e redentor seja Jesus. Padre, corredentora. Vamos explicar de uma forma muito simples. Santos já utilizaram esse título. Eu também acho que no passado devo ter utilizado. Padre, é errado? Depende. Se eu explico o sentido dessa palavra, pode até gerar uma certa compreensão. Mas se a igreja proclama como dogma, fica uma coisa assim, sem sentido. Por exemplo, existem algumas paróquias pelo Brasil afora que possuem um padroeiro. Mas ali naquela mesma paróquia existe um santo de muita devoção. Às vezes até mais devoção do que o próprio padroeiro ou a padroeira. E aí a igreja coloca aquele santo como copadroeiro, ou seja, um padroeiro ao lado do principal. Aqui na nossa diocese nós temos uma paróquia com essa realidade, que é a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Santo Amaro. Santo Amaro é o padroeiro da cidade, mas não tem paróquia. Nossa Senhora do Rosário é a padroeira da paróquia, daquela região. Então a igreja, por ver a devoção do povo a Santo Amaro, colocou padroeiros, Nossa Senhora do Rosário e Santo Amaro, como se ele fosse um co-padroeiro, ou seja, um ao lado do outro, intercedendo pelo povo daquela paróquia. Quando eu utilizo a palavra corredentora, o que é que pode gerar na cabeça dos menos esclarecidos? E eu não estou falando aqui dos protestantes. Não, isso aqui tem nada a ver. Ah, a igreja fez isso para agradar os protestantes. Minha gente, menos, desce um pouquinho do teu pedestal e reconhece a autoridade da igreja, viu? Desce um pouquinho do pedestal. Não foi nada para agradar protestante. É porque, se eu digo corredentora, pode causar uma confusão na mente dos fiéis, como se a redenção oferecida por Jesus precisasse digamos assim, da redenção também da Virgem Maria. O que seria uma heresia. O que seria um absurdo teológico, porque a Sagrada Escritura, o catecismo da igreja e o magistério, ou seja, a tradição e o magistério, sempre apontou Jesus Cristo como único e necessário Redentor. Único e necessário Redentor. E aí vem o catecismo e diz, não se pode nenhuma criatura ser equiparada, ou seja, colocar lado a lado em matéria de redenção. A redenção é de Cristo, gente. Por exemplo, eu já falei em muitas pregações, inclusive na última que eu fiz sobre esse assunto, foi lá no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Paciência. E eu explicava para o povo assim, disse, olha gente, Nossa Senhora está tão unida ao mistério de Jesus, que se existisse DNA naquela época, e alguém pegasse um algodão, na hora que Jesus estava lá na cruz, derramando o seu sangue, se alguém pegasse um algodão e colhesse um pouquinho do sangue de Jesus e levasse para fazer DNA, ali daria o sangue de Nossa Senhora. Porque Jesus, como filho, como verbo, não tem corpo. Ele assume a natureza humana quando Nossa Senhora dá o sim. Então ali ele se torna carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o sangue que corre nas veias de Jesus é um sangue humano. E o material genético de Jesus é material genético de Maria, biologicamente falando. Mas eu não posso dizer que para Jesus me salvar, ele depende de uma corredentora ao seu lado. Gente, isso não tem base teológica. É por isso que a igreja sempre preferiu usar o título de cooperadora. Ah, padre, mas alguns papas e alguns santos lá no passado utilizaram corredentora. Sim, mas a igreja
ela vai compreendendo que certas palavras não precisam ser utilizadas. Existem outras que podem explicar de uma forma melhor. E não tem problema nenhum nisso. Em nada diminui o papel de Nossa Senhora na história da salvação. Ela cooperou, sim, cooperou dando seu sim a Deus, cooperou gerando o Redentor no seu ventre, cooperou dando a luz, cooperou cuidando de Jesus, cooperou até a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Nossa Senhora estava lá cooperando na história da salvação, colaborando. Colaboradora, cooperadora, tudo bem. Mas co-redentor, a palavra redentor é exclusiva a Cristo, gente. É exclusiva a nosso Senhor. Então, o grande problema é que na igreja tem doido para tudo, com todo respeito falando. Ao invés de parar, ler, tem gente aí bradando que não leu o documento. Pegou assim, uma frase na internet: Papa diz que Maria não é corredentora. Ponto. Aqui agora é um prato cheio para eu fazer minha live. Ou até para ganhar engajamento e ter seguidores e visualizações. Cuidado. Tem muita gente aí usando o nome de Nossa Senhora para ter engajamento e seguidores. Não é para defender, não. Porque se fosse para defender a Virgem Maria, não colocaria o povo contra a Igreja de Cristo. Porque se existe uma coisa que Maria é mãe da Igreja. E uma coisa que ela não quer é divisão na Igreja. Então, quando você se coloca, né, nessa posição de estar acima da Igreja para julgá-la, você já deixou de ser católico, meu irmão, minha irmã. Quem se coloca acima da Igreja para julgá-la, vai dizer Dom Henrique Soares, já deixou de ser católico. A Igreja é mãe mestra. Ela é mãe na fé e ensina os cristãos. E eu estou lendo aqui o catecismo. Ou você vai dizer que isso aqui está errado? Então aí agora você precisa repensar, né, a sua compreensão de catolicismo. Repito, cuidado com pessoas que estão utilizando esta polêmica, se utilizando desta polêmica para ganhar seguidores, para ter engajamento, porque engajamento na internet, minha gente, é clientela. Eu estou falando aqui para vocês numa linguagem bem clara. Quanto mais seguidores eu tenho, mais aumenta a minha clientela, que vai adquirir o conteúdo que eu estou vendendo. Cuidado. Não seja um católico besta. Não seja um católico tolo. Eu não estou aqui para ganhar seguidores. Eu estou aqui para ensinar a fé da igreja. Quem não gostar, deixe de me seguir, deixe de curtir minhas publicações. Eu não estou preocupado com... Tanto é que as últimas publicações que eu fiz sobre esse tema, né, dessa polêmica aí do Corredentor, eu tirei os comentários. Se eu quisesse engajamento, eu deixava lá, os comentários abertos para o pau quebrar, para o circo pegar fogo. Mas eu não quero isso. Eu sabendo que muita gente biruta iria aparecer nos comentários, né? Os juízes da Igreja Católica, e disse, olha, tira, porque vão aparecer comentários me elogiando, comentários me atacando, mas eu não quero nem A nem B. Eu não quero nem elogio, nem defesa, nem ataque. Eu quero propagar a fé. Então eu tiro os comentários e deixo só o conteúdo. Quem quiser me seguir, fica. Quem não quer, paciência, não é? Paciência. Eu não sou o dono da verdade. Eu só quero falar a verdade que a igreja me oferece. Que Jesus me oferece. Continua. Entretanto, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modo diverso, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas
diversificada cooperação que participa de uma única fonte. Olha a palavra cooperação aparecendo aqui no catecismo. Então, eu posso dizer que Maria cooperou no mistério da salvação? Posso, e não estou cometendo heresia nenhuma, porque ela cooperou mesmo. Eu, miserável pecador, a partir do momento que a igreja me ordenou sacerdote, eu estou participando do sacerdócio de Cristo. Quando eu absolvo, eu estou absolvendo na pessoa de Cristo. Quando eu consagro o pão e o vinho, eu estou consagrando na pessoa de Cristo. Ou seja, eu, de certo modo, e todo e qualquer sacerdote, coopera, colabora. Agora, eu não redimo ninguém. Quem vai redimir é Cristo. E essa redenção não precisa de ajuda. Não precisa. Eu colaboro no mistério de Cristo, mas ele é o Redentor único e exclusivo de todas as criaturas, inclusive de Nossa Senhora. Vamos agora entender o mistério da Imaculada Conceição. Quando a igreja afirma que Maria é imaculada, a igreja não está dizendo que ela não precisa de salvação. Até porque no canto do Magnífica, Nossa Senhora diz assim: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Se Nossa Senhora diz meu Salvador, então ela está assumindo que também foi salva por Deus. Mas a salvação que Maria recebe de Deus, ela acontece no momento da sua concepção. Aí a igreja vai dizer: em vista dos méritos de Cristo, Maria foi isenta da mancha do pecado original. Ou seja, naquela hora, ela foi salva por Jesus. Naquela hora, o Cristo a salvou. Ela foi redimida. Ela foi resgatada. Ela foi salva. No primeiro instante da sua concepção, ali aconteceu um grande milagre de salvação. Nossa Senhora também entra no grupo dos salvos, gente. O problema do povo católico é se levar pela emoção. Pelo amor de Deus. Ontem, quando saiu a polêmica do documento, eu conversei com 2 sacerdotes, que, na minha opinião, são os 2 mariólogos mais inteligentes do Brasil. E acredito que sejam muito mais devotos de Nossa Senhora do que eu. O amor que eles têm por Nossa Senhora é uma coisa assim absurda, no bom sentido, né? Um é daqui da Bahia, o outro é de Cuiabá. E eu conversei com os 2, troquei ideias com os 2. E todos os 2 disseram a mesma coisa: padre, o documento não tem nada de errado. E eu já sabia disso. Desde quando o Papa Bento XVI falou que a palavra cooperação, colaboração é melhor que corredentora, esse documento, para mim, Padre Gabriel, não trouxe novidade nenhuma. Só trouxe novidade para quem não entende nada. E aqui eu não estou querendo me colocar com o padre mais sábio, mais inteligente, não. Porque se eu não estudar, também eu sou um burro. Eu não entendo nada. O padre Gaspar Sadoc, Monsenhor Gaspar Sadoc, já falecido, de saudosa memória, ele dizia assim: o problema do burro não é ser burro, é querer se colocar no lugar do inteligente. Palavra de Monsenhor Sadoc. Eu nunca esqueci. O problema do burro não é ser burro. Ele disse isso numa palestra. É querer se colocar no lugar do inteligente. Então, eu não quero me colocar no lugar dos inteligentes. Tanto é que eu fui procurá-los, os padres do Brasil, que eu conheço e que sei que são mariólogos formados, com doutorado, com mestrado em mariologia, que conhecem todos os documentos sobre a Virgem Maria. Eu fui perguntar para eles, né? Para não ser burro. E disse: tem alguma coisa errada aqui? Não tem.
Não tem. A redenção é única e exclusiva de Jesus. Maria também foi redimida no momento da sua Imaculada Conceição. Aí está o dogma. Aí está o dogma. Que Maria estava... mas Maria estava aos pés da cruz oferecendo suas dores. E eu disse algo diferente? Isso eu sei muito bem. Maria sofreu, Maria derramou lágrimas, e todo aquele sofrimento de Nossa Senhora, o Pai aproveitou de alguma forma. Como aproveita o meu, como aproveita o seu, se eu ofereço o meu sofrimento a Deus. Uma pessoa que está sofrendo doente na cama e diz, eu quero oferecer este meu sofrimento pelo sacerdote fulano de tal. Aquele sofrimento é acolhido. Mas a palavra, gente, o problema aqui é a etimologia. É um problema etimológico. Essa palavra corredenção, não bem explicada, causa confusão, e é verdade. E é verdade. Então não é diminuir Nossa Senhora, não é colocar Nossa Senhora... Não, tirou Nossa Senhora do lugar de honra e transformou Maria numa pessoa comum. Tirem isso da cabeça. Mas para não demorar muito, vamos para o tema medianeira. Vocês viram que aqui na igreja, no catecismo, a igreja utiliza esse termo. Tanto é que existe uma oração da Legião de Maria, eu fui legionário muitos anos, e uma das orações da catena diz assim, eu gosto muito dessa oração. A oração diz assim, Senhor Jesus Cristo, mediador nosso perante o Pai, que vos dignaste escolher a Virgem Santíssima, vossa mãe, para a mãe medianeira nossa junto de vós. Concedei misericordiosamente a quem a vós recorrer, buscando os vossos favores, se regozije de os receber todos por ela. Amém. Eu rezo essa oração, desde quando eu tinha 8 anos de idade. Desde os meus 8 anos que eu rezo essa oração da catena legionária. Então, quer dizer que agora a igreja tirou o nome de medianeira? Não. A igreja só pediu cuidado ao utilizar o termo medianeira de todas as graças. Padre, o senhor acredita que ela é? Sim, acredito piamente. Graças e mais graças, Nossa Senhora alcança do Filho para nós. Não é à toa que na aparição da Medalha Milagrosa, que eu venho estudando há mais de 5 anos, estudando essa aparição nos pormenores, nos mínimos detalhes, até porque para propagar uma devoção eu devo conhecê-la. Nossa Senhora aparece derramando graças. Estas são as graças que as pessoas não me pedem. E no verso da medalha aparece a cruz do Redentor e o M de Maria aos pés, entrelaçado na cruz. Ou seja, Maria cooperando na obra da salvação. Colaborando na obra da salvação, dando a luz ao Redentor. Então, o mistério da medalha milagrosa eu conheço muito bem, com modéstia à parte, com toda humildade. Mas, na primeira aparição de Nossa Senhora Santa Catarina, na madrugada de 18 para 19 de julho de 1830, Maria Santíssima apontou o sacrário e disse a Catarina que nos momentos de dificuldade e de provação, ela fosse aos pés do altar. E lá ela encontraria consolo. Ou seja, quando eu digo que Maria participa do mistério da salvação, é porque ela aponta Jesus. Ela não aponta para si. E quando eu digo que ela é medianeira, é porque ela participa da única mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Vai dizer a Sagrada Escritura. Mas repito, assim como eu, sacerdote, participo do único sacerdócio de Jesus Cristo, Maria Santíssima participa da única mediação de Jesus. De Jesus. Então ela é sim medianeira. Agora a igreja só pediu, a igreja não proibiu de chamá-la, até porque está no catecismo, né?
advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. A igreja só pede no documento uma cautela ao dizer a frase medianeira de todas as graças, porque isso deve ser explicado. Como é que ela é medianeira de todas as graças? A partir do momento em que ela participa da única mediação de Jesus. Então, gente, não tem problema nenhum. Continue chamando Nossa Senhora de medianeira, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Ave cheia de graça. Não tem problema nenhum aqui. A igreja não vai tirar esse título. Existem paróquias, Nossa Senhora Medianeira. Agora a igreja vai mudar o título da paróquia? Existem comunidades, Nossa Senhora Medianeira. Vai tirar o título da comunidade? Não vai. Agora a palavra corredentora, a igreja sempre teve cautela. E as poucas vezes que ela utilizou esse termo, foi dentro de um contexto. Foi dentro de uma explicação. Agora, proclamar como dogma, a igreja disse, não há necessidade. E não há mesmo. E não há mesmo. Nossa Senhora tem o seu lugar. E esse lugar jamais será ocupado por ninguém. Agora, uma coisa que ela não quer, meu irmão, é ocupar o lugar do filho. Isso aí, ela não quer. E eu lhe digo mais, todas as vezes que a gente honra o filho, Nossa Senhora fica imensamente feliz. Porque, como ela mesma diz, fazei tudo o que ele vos disser. E o próprio Jesus vai dizer aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Ou seja, quem ouve a igreja, ouve a Jesus. Agora sim, você pode dizer, mas padre, eu prefiro ficar com a opinião de fulano e ficar contra a posição da igreja. Porque para mim, a igreja romana não é mais a igreja de Cristo. Aí agora tem muitas opções, né? Tem a igreja palmariana, que é também uma igreja que tem papa, que tem bispo, que tem cardeal. Você pode ir para lá. Tem uma igreja no Rio Grande do Sul, parece, ou em Santa Catarina, que tem lá uma igreja com um papa, parece que o nome Pedro II. E lá tem normas, né? Vá para lá. Cada seita diz que tem a verdade e que Roma não tem mais a verdade, nem tem mais moral para falar nada. O pobre do Papa Leão XIV nem bem chegou, já está sendo, né, espancado, achincalhado. Ah, padre, mas o cardeal Vitor Fernandes, o senhor se esqueceu, foi o mesmo do documento, eita, deu um branco agora, da bênção, né, da bênção para casais, homossexuais, aquela coisa toda. Aquilo ali, minha gente, eu desconsidero. Aquilo ali não passa. E eu quero dizer para você, aquele tempo já passou. Para bom entendedor, meia palavra basta. Leão XIV, no dia da sua aparição pública, lá na janelinha da Basílica de São Pedro, na janelinha não, na janelona, né? Na principal, ele convidou todo mundo a rezar o rosário de Nossa Senhora. Então esse homem aqui é o que está diminuindo a Virgem Maria. Tenha santa paciência, né? Quem diminui a Virgem Maria somos nós, que nos afirmamos devotos e no dia a dia fazemos coisas que desagradam o coração de Maria. Isso sim entristece Nossa Senhora, mas o documento do Papa Leão em nenhum momento a ofendeu. Meu irmão, minha irmã, espero ter esclarecido. Agora, repito, se você não quer ficar com a opinião da igreja, não é a opinião de Padre Gabriel, não. O que eu trouxe para você está aqui. Mas se você não quer ficar com a opinião da igreja, fique com a opinião dos seus, digamos assim, influenciadores digitais. Agora, uma coisa eu lhe digo. Quando você precisar de confissão, de eucaristia, de batismo, de unção dos enfermos, de matrimônio, procure lá os seus orientadores. Sabe o que é que eles vão ter para dar a vocês? Nada. Porque só a igreja tem os sacramentos para dar. Então,
é preferível ficar com a igreja do que com a opinião de quem quer que seja. Quem quer que seja. Livros, mas eu comprei livros na mão de padre fulano, de leigo cicrano. Eu não sabia que livro vale como sacramento, não. Livro é bom. Compre bons livros. Mas nada vai te oferecer o que a Igreja Católica Apostólica Romana te oferece, os sacramentos. Agora, todo mundo é livre para ficar na opinião que bem quiser. Podem me chamar, já vi palavras na internet, né? Padres covardes, que se acovardaram, que não estão defendendo Nossa Senhora, que estão com medo, e que podem me chamar do que quer que seja. Eu não estou ensinando nenhuma novidade que o Papa Leão XIV está trazendo. Eu ensino aquilo que eu aprendi na teologia católica, aquilo que eu aprendi com os ensinamentos do magistério oficial da igreja, e quero morrer ensinando a mesma coisa. Que Nossa Senhora, medianeira das graças, continue derramando graças sobre a nossa vida, chuva de bênção, chuva de felicidade, chuva de todas as graças do céu sobre cada um de nós. E que ela nos leve cada dia mais ao único Redentor, que é seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.